Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui o Afrânio, que é um colaborador aqui da Casa de Eurípides Bassanufo, está sempre nos ajudando aqui na programação da rádio. E ele hoje vai trazer um tema para a gente muito bacana, né? Avareza. Será que nós temos essa chaga? Então vamos entender um pouquinho, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, mas quando a gente vai estudar a fundo, a gente vê que a gente tem lá dentro e tem muito. Boa noite, Afran. Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos amigos ouvintes da Rádio Boa Nova. É com imenso prazer e alegria que estamos aqui com mais essa oportunidade de trabalho para estar falando, estarmos difundindo, né, e relembrando aos corações que nos ouvem sobre essa mensagem do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Como o Jorge já comentou, né, Jorge? Nós vamos falar da avareza e é interessante, né, meus queridos ouvintes. A gente costuma fazer uma confusão entre a avareza, a parte de orgulho, a parte de você buscar reter as coisas para si mesmo, ganância, ambição, mas muitos de nós fazemos ainda confusão, que achamos que tudo isso é a mesma coisa, né? E nesse programa aqui nós vamos passar e definir exatamente, né? E vamos relembrar-nos o que realmente vem a ser a avareza. A avareza, ou suvinice, né? É a dificuldade ou o medo que temos de perder alguma coisa, não só coisa material, um recurso qualquer, né? Ou um talento qualquer que nós temos, né? Que nós fomos agraciados pelo nosso Pai, os talentos que nós viemos para essa encarnação com elas. O avarento ele é muito conhecido como sovina, né? O mão de vaca, o muquirana, né? E é interessante que faz parte de um dos 7 pecados capitais, né, da Igreja Católica. Alguém pode estar ouvindo e falar, mas o que tem a ver o catolicismo com o espiritismo? Mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Ambas as doutrinas, tanto o espiritismo como o catolicismo, são ramificações de uma mesma raiz. Essa raiz é o cristianismo. Né? Então nós temos lá no século VI, pelo Papa Gregório, ele oficializou essa união dos 7 pecados capitais, né? Que vem ser a gula, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. E a nossa avareza de cada dia, né? Isso vem do hebraico, né? Armata, que significa pecado, nada mais é do que errar o alvo. E era muito comum entre os caçadores, e quando ele errava aquele alvo, se dava o nome de pecado. Então foi dado o nome e foi institucionalizado quase que quando você comete uma falta, quando nós fugimos de uma lei divina, nós erramos. E esse erramos se deu o nome de pecado. E o catolicismo perpetuou isso até os dias de hoje, né? Tanto quando se comete uma falha ou um equívoco, né? Pela nossa fraqueza ou ignorância, o Espiritismo nos fala muito bem disso, é porque realmente nós fugimos dessa lei divina, ou quando nós contrariamos essa lei divina, então nós erramos o alvo. Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é fazer e seguir as orientações das leis divinas, né? Então é muito tranquilo a gente entender isso. Mas nós vamos já partir já com 3 perguntas bastante clássicas, né? Não só sobre a avareza, mas tem tudo a ver com a avareza. A pergunta 712 do livro dos Espíritos. Com que fim Deus deu atrativo ao gozo dos bens materiais? Se a gente pensar nesses 7 pecados capitais, tudo dá prazer, né? O sexo, comer, tudo te dá muito prazer. Com certeza. A posse de bens materiais, né? Mesmo que equivocadamente nós achamos que são nossos, né? Nós acabamos não
não entendemos que isso faz parte nós somos somente usufrutuários, né? É um empréstimo ou uma confiança que Deus deposita em nós a gerenciar da melhor maneira possível esses bens materiais, ou outros bens, ou outros talentos, né? Vou repetir a pergunta para que a gente fixe bem. Com que fim pôs Deus atrativo no gozo dos bens materiais? Por que é tão gostoso esses bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Nós lembramos um pouco do caminho do meio, né? A necessidade que nós temos de usufruir desses bens materiais e outros bens também não tangíveis, né? Mas nós temos que ter equilíbrio, né? Para qualquer coisa que formos fazer, nós temos que lembrar do equilíbrio. Dentro dessa pergunta mesmo, a sua letra A, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver em nós, né, a razão que deve preservar-nos dos excessos. O problema não é você ter bens, possuir bens materiais, ou ser usufrutuário de bens materiais diversos. O problema maior é os excessos, né? Que a gente acaba envolvendo com tudo que está dentro desses 7 pecados capitais e outras coisas mais. Tudo que está ali, nós acabamos extrapolando e indo para o caminho dos excessos, né? O que realmente é o que nos faz mal, né? O problema é a importância que nós damos a esses bens. Isso é que aí é que está o problema. Amar a Deus e a Mamon, né? O Cristo colocou muito bem para a gente essas duas situações, que não é proibido, nem que nós vamos fazer apologia à pobreza, né? À miséria, de forma alguma, nem Deus quer isso. Deus quer que vivamos da melhor maneira possível, da melhor maneira possível. Se você tiver condição de possuir um bom carro, uma boa casa, colocar seus filhos nas melhores escolas, qual é o problema? Não tem problema nenhum. E outra pergunta que ela é até muito feita no meio espírita, né? Que algumas pessoas que não conhecem a doutrina dos espíritos acham que o espírito acaba fazendo até apologia à miséria, né? Quando nós falamos em resgate, falamos em ação e reação, as leis, né, que norteiam, né, ou que embasam a doutrina dos espíritos. Essa pergunta 815 ela é feita da seguinte maneira: qual das duas provas é mais terrível para o homem? O da desgraça ou da miséria, ou da riqueza? E é interessante quando nós nos fazemos essa pergunta, a maioria de nós achamos que a pobreza é mais difícil, né? Nós achamos que a pobreza é mais difícil. E olha a resposta dos bons espíritos: são no tanto uma contra a outra, ou seja, ambas são muito difíceis de lidar. A miséria, a pobreza, a dificuldade dos bens materiais provoca as queixas contra a providência. Mas que Deus é esse que deixa eu estar tão pobre? Eu estar tão pobre, né? E normalmente a gente fala que Deus é esse que deixa eu ser tão pobre. E a gente esquece que o estar, ele é passageiro, ele é momentâneo. E o ser, quase que eu estou dando uma perpetuidade para aquela condição que eu estou vivendo naquele momento. E a riqueza incita os excessos. Nós vemos por aí tantas pessoas que possuem essa prova, né, da riqueza e acabam enfiando os pés pelas mãos, né, pelos excessos, né? Então são 3 perguntas, eu acho que fundamentais para a gente estar trabalhando sobre isso. E nós vamos citar agora uma passagem no livro de Lucas, em que Jesus fala sobre a avareza, né? Ele estava numa multidão e alguém dessa multidão perguntou para ele: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e aguardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Alguém no meio da multidão pediu a Jesus uma ajuda, né, para falar com o irmão dele, para que dividisse os bens. Mas como Jesus falou bem claro que ele não veio destruir a lei que estava em vigor, e sim aprimorá-la e trazer nessa lei
quesitos que nós sabemos hoje que são universais e que eram necessários naquele momento, a questão do amor, da caridade, da fraternidade e etc. Jesus sabia que lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 17, já fala que o primogênito daquela família, de qualquer família, ele tinha direito a 2/3 da herança. Então Jesus não quis se envolver naquela situação, porque realmente, como nós já ouvimos e falamos, né, sempre, Jesus não veio falar as questões da terra, né? Jesus veio falar muito mais, veio de Sermão da Montanha, né? Que ele veio falar da nossa imortalidade, né? Então Jesus contou uma parábola a partir desse questionamento que veio da multidão. A terra de certo homem rico produzia muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Então o homem rico, né? A minha colheita foi farta, foi muito grande e meu celeiro não vai comportar. Então eu vou derrubá-los e construir celeiros grandes, né? Dividir nunca, né? Então é tanto, né? Muito bem essa colocação sua, que ele fala: eu vou descansar, vou comer e beber e me alegrar, né? Sempre o eu, né? Contudo, é uma adversativa, né? Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Essa parábola do Cristo, ela é muito clara com relação a isso, e o que nós falamos anteriormente sobre amar a Deus e a Mamon. Repetindo, nós vamos fazer a apologia sobre a miséria, mas os bens materiais são importantes na nossa vida, nós sabemos disso, né? Nós precisamos deles para a nossa evolução, exatamente, né? Mas eles têm que ter uma posição inferior àquela que realmente é a nossa vida espiritual, né? É aquilo que Jesus falava, né? Eu não sou do mundo. Né? O que ele quis dizer com isso? Eu não posso deixar que o mundo me domine, eu é que tenho que dominar o mundo. E acontece justamente isso, né, com as pessoas, quando eles ficam tão presos a esses bens materiais que eles passam a dominar a pessoa. A pessoa tem tanto medo de perder que ela se desespera. Se ela pensar na possibilidade de perder, ela já entra em pânico. Acaba virando escravo, né? Escravo. Virando escravo. Então a avareza, conforme o mestre falou aqui e pediu para nos acautelarmos ou tomar cuidado com a avareza é um apego excessivo a essas riquezas, né? Como falamos anteriormente, que as riquezas, as coisas do modo geral, né? É a falta de generosidade, ou seja, quase que é o oposto. Não tem como um avarento ser generoso, né? É difícil. É o mesmo que mesquinhez ou sovinice, né? E tem a avareza emocional, pessoas sem generosidade, sem dar a si, nem receber, fechadas para os outros. É o ápice do egoísmo, né? Que nós observamos quando da avareza. O Chico Xavier nos fala, através do irmão X, em Lázaro Redivivo, quase todas as criaturas têm tendências à avareza. E é interessante, nós observamos que, às vezes, muitos de nós que têm uma condição econômica financeira baixa e acabamos sendo avarentos, né? Uma vez eu fui visitar uma família que tomava conta de uma pocilga, bem no interior, e nós somos 2 famílias, fomos até numa Kombi. E chegamos lá, a gente levou refrigerante e tal. E quando uma das mulheres que foi conosco foi trocar a fralda da criança no quarto, percebeu que eles tinham aqueles refrigerantes, né, guardados ali. Você vê
na hora de ir embora, elas perceberam isso. A pessoa estava guardando aquele refrigerante para não servir para os outros. Então é interessante, gente, que a avareza não é só para quem tem posses, é para quem não tem posses também, manifesta esse sentimento da avareza, né? Então, independe de possuir ou não bens materiais, a avareza está, conforme o Chico nos fala, né, através do Emmanuel, quase todas as criaturas possuem tendências de ser avaro, né? Seja entre as possibilidades do dinheiro, da inteligência, do favor público ou da autoridade, a tendência de amontoar, de juntar, né? Caracteriza a maioria dos homens. Então, é bem claro quando nos fala essa questão e a gente lembra o que Jesus falou em Lucas, né? Tomamos conta, que tenhamos atenção, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quantas pessoas que a gente escuta e justificando esse sentimento para deixar para os filhos, né? É porque eu não vou passar o que meus pais passaram, os meus filhos, eu vou deixar alguma coisa para os meus filhos, porque meus filhos não vai passar O que eu passei, né? As consequências dessa avareza, né? Toda avareza é uma centralização doentia que gera sofrimento. Gera sofrimento porque é a sua preocupação constante de perder aquilo que tem, né? Medo de perder. De perder a pessoa aquilo que deixa tem. de viver por causa desse medo. Exatamente, né? Desejo sem medida. Não tem limite, né? Esse desejo de estar sempre buscando, sempre e mais. e amontoando, escraviza ter ou ser o que o outro tem. Separação cega, ilusão, apego e doença, vive pobre mesmo tendo dinheiro. E é interessante que nós falamos no início que a diferença da ambição, ganância e avareza, né? A ambição é inerente do ser humano e da própria centelha divina, porque se não fosse a ambição, hoje nós não teríamos água encanada, por exemplo. Nós estacionaríamos, né? Nós ficaríamos estacionados. Isso está muito claro em uma das leis morais, né? A ambição, quando ela não é desmedida, ela é boa, ela é positiva. Exatamente. Porque você tem que ter ambição de melhorar de vida, você tem a ambição de ter uma casa boa, ter um carro bom. Agora, você não pode, quando você começa a atingir essas coisas, querer, não, eu quero mais. Porque aí acabou. Aí entra na ganância, Aí né? entra na a ganância. ganância é a extrapolação dessa ambição saudável, né? Que é inerente, inclusive uma das leis naturais, uma das leis morais do livro dos Espíritos fala da lei de progresso, né? Que está ali a ambição. Se não fosse a ambição, nós estaríamos lá nas cavernas até hoje, né? Aí temos a ganância. A ganância realmente é querer sempre mais, né? Nunca está satisfeito com o que tem. Exatamente. O que tem sempre é pouco. E onde que entra a avareza aí? É a sequência dos dois, né? Geralmente um avaro, ele é ambicioso, ele é ganancioso, e ele não contenta só em possuir isso, mas ele não gasta nada. Nós observamos pessoas que às vezes vivem como um mendigo e têm posses enormes, né? Se eu pedir qualquer um de vocês que está nos ouvindo para fechar os olhos, você vai se lembrar de alguém que é assim, que às vezes tem posses, né, que todo mundo sabe, mas anda no pior carro possível, veste as piores roupas possíveis, né? A família não tem aquele conforto aquela bênção que ele teve de Deus, essa prova que teve das posses, né? Eu trabalhei para um assim, que ele, se você o visse na rua, você achava que era um mendigo, mas tinha dinheiro demais. Um dia ele entrou no consórcio, aí ele chegou, e ele entrou de um caminhão. Aí ele tinha ido no banco, conversaram com o gerente falou com ele que tinha um cheque especial de 1 milhão. Aí ele falou assim, é pouco. Eu falei, é pouco, isso é dinheiro que eu dou de esmola. 1 milhão.
foi lá no coisa do caminhão, deu um valor altíssimo de lance, ainda pegou e falou assim: será que o caminhão vai ter alguém que vai bater esse lance que o senhor deu? Com certeza. Então, assim, mas se você visse na rua, você dava esmola para ele. É o estereótipo do avarento, né? Do avarento. Nós somos aqui na Revista Espírita de 1859, do mês de outubro, Pai Crepom. É um espírito avarento em que ele conversa com Kardec e Kardec nessa oportunidade fez 22 perguntas para ele e nós destacamos algumas aqui. Como, por exemplo, a pergunta número 7. Qual era o vosso objetivo ao acumular essas riquezas que não serviam para nada, nem para você mesmo, considerando-se que passíveis por muitas privações? É o que você acabou de falar. Essa revista espírita, vão lá de 1860, 1859. Você está falando de coisas de hoje. Olha a comunicação de um avarento, né? Então o Kardec pergunta para ele qual que era o objetivo, né, de ter tantas posses e não usufruir de nada. Ele responde: eu experimentava a volúpia de tocá-las, o prazer de tocá-las, né? A gente lembra do personagem da Disney, Tio Patinhas. Eu ia falar agora de Patinhas, né, Juga? Entrar no cofre para brincar, brincar com as moedas, né? De onde provinha tanta sórdida avareza? O Kardec perguntou para ele: de onde vem esse sentimento tão forte de ser tão avarento, né? Ele falou com Kardec: do prazer que experimentava meu espírito e meu coração por ter muito dinheiro. Na terra não tive outra paixão. A paixão dele era o dinheiro. E é um sentimento que possui as características de avarento de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, né? É interessante que a gente vê a evolução tecnológica e os nossos sentimentos não evoluem. E hoje, mais do que nunca, né, como nós temos um agravante também num período de transição, em que a extrapolação desses sentimentos não muito nobres de nós mesmos, ele acaba saindo, porque a maioria de nós estamos tendo a última oportunidade de encarnar nessa terra. Né? Então a gente vê assim, é muita coisa, né? Muita coisa. A gente escuta aí no meio fora do espiritismo, as pessoas: nós estamos chegando no fim do mundo. Nunca vi tanta gente ruim, nunca vi tanta coisa ruim. Nada mais é do que a separação do joio e do trigo, né? Realmente, das pessoas que não tiverem como meta o bem e realmente a fraternidade, a caridade, o amor, realmente serão convidados, né? Compulsoriamente, né? Um convite compulsório de habitar outros planetas, né? Menos evoluídos. Aí o Kardec, na pergunta número 9, pergunta para ele: compreendeis o que era avareza? Sim, compreendo. Agora que eu era um miserável, entretanto, meu coração ainda é muito terreno e continuo experimentando um certo prazer em ver o meu ouro, mas não posso apalpá-lo, e isso já é um começo de punição na vida que me encontro. Desencarnado, pelo menos ele já despertou que ele não consegue mais apalpar esse ouro. É tanto que nós vamos ver um pouquinho numa passagem no capítulo 18, no livro No Mundo Maior. Nós temos um personagem lá que ainda está atrás desse. Ele consegue plasmar no lugar onde ele se encontra, numa certa região do umbral, transformar lama em ouro. Ele consegue, vendo o ouro na lama. Né? A 10ª pergunta: não experimentáveis nenhum sentimento de piedade pelos infelizes que padeciam a miséria e jamais vos acudiu o pensamento de os aliviar? Ou seja, o que Kardec está perguntando para ele: será que com todo o dinheiro e toda a posse que você tinha,
Você não tinha nenhum sentimento de ajudar aquelas pessoas que você via sofrendo? A resposta dele é bem interessante, até mexe bastante com a gente. Porque eles não tinham dinheiro. Azar deles. Ou seja, não era problema meu. O que eu tenho com eles? Reduzir o sofrimento das pessoas, né? A pergunta número 12. Quais foram os vossos primeiros pensamentos quando vos reconhecesse no mundo dos espíritos? Ou seja, depois do seu desencarne, assim que ele saiu daquele período de turbulência, qual foram os seus primeiros pensamentos? O meu primeiro pensamento foi o de procurar as minhas riquezas, principalmente meu ouro. E onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Estará o vosso tesouro, né? Quando não vi senão o espaço, senti-me muito infeliz. Meu coração se despedaçou e o remorso começou a apoderar-se de mim. Creio que quanto mais continuar procurando riquezas, mais sofrerei de minha avareza terrestre. Essa é a pergunta número 12, pessoal. E no livro Trigo de Deus, nos fala sobre o Álvaro é alguém que enlouqueceu e ainda não se deu conta. A dona Amélia Rodrigues nos fala isso. A avareza igualmente se panteteia naqueles que possuem inteligência e se escusam a ensinar os ignorantes. A Amélia Rodrigues ela fala o seguinte, ela dá uma ênfase muito grande não só na riqueza material, mas aquela intangível que a gente falou anteriormente. Ela está falando daqueles que possuem inteligência e que escusam a ensinar, ou seja, tem dificuldade de passar, porque sabe, isso era muito comum nas empresas, tinham pessoas que, muitos anos de casa, né, muitos anos de empresa, conhecia a empresa na palma da mão, então eles tinham dificuldade de passar aquele conhecimento para as outras pessoas, né? Até por medo de serem substituídos por aquelas pessoas. Exatamente. Interessante, né? que ela estava falando da avareza, estava lembrando disso. Porque a gente está falando aí da avareza em termos de bens materiais. Mas também nós temos que olhar a avareza, por exemplo, eu tenho determinados conhecimentos e eu tenho medo de ensinar aquilo que eu sei para outra pessoa, com medo da pessoa ficar melhor do que eu e roubar, né? Sim. Então, assim, isso também é avareza. Com certeza. A gente vê muito isso hoje, né, em termos de YouTube, falando aí que hoje o auge é YouTube, são as redes sociais, Instagram, esse tipo de coisa. Pessoas que desenvolvem projetos maravilhosos que poderiam acrescentar muito na vida de outras pessoas, mas são cursos pagos. De graça eles não querem ensinar. Então, é uma avareza também. Com certeza. É o que a Amélia Rodrigues colocou a questão da inteligência, né? Justamente. Ela está falando exatamente o que você falou, a questão do conhecimento que você tem que pode, né, melhorar a condição de vida de muita gente. Os portadores de tendências artísticas que se omitem, negando beleza aos painéis entristecidos dos homens. Há ávaros de amor que se opõem a distribuir afeição, enclausurando-se, fechando-se na indiferença e na animosidade. Ninguém é tão destruído de recursos que não possa espargir sementes de esperança, sorrisos de alento, dádivas de ternura, incentivos e solidariedade espiritual. Eu acho que o bom desse programa é isso, né? A gente está trazendo para as pessoas o outro lado da moeda, né? Sim. Que as pessoas, não, mas eu não tenho dó de dinheiro, não, mas e os seus conhecimentos? Você ensina o que você sabe. Tem pessoas, meus amigos, vocês já devem ter passado por isso. Você vai na casa de uma pessoa, você come um bolo maravilhoso. Aí, né, geralmente mulher, né? Nossa, você me dá. Não, isso é uma receita de família, eu não posso doar. Gente, olha aí, gente, avareza. Você não quer compartilhar com a pessoa uma coisa que você, né, você faz ali, você não está ganhando dinheiro nenhum com aquilo, mas não. Ainda põe a desculpa, né? É receita de família. Então, por isso que no princípio do programa eu falei, será que nós temos isso dentro de nós? Olha aí, nós já estamos descobrindo que temos, e muito.
E se a gente prolongar esse programa aqui mais, nós vamos descobrir que temos dobrado. Nós falamos anteriormente aqui, né, que todos nós temos uma tendência, né, de sermos ávaros, né? Isso está lá no Lázaro Redivivo, né, do irmão X. Ele coloca essa situação para a gente, né? Voltando à Amélia, quantas vezes, né, a gente sente essa avareza, né, das pessoas em diversas situações. Em diversas situações, você vê até no seu dia a dia, né, pessoas que detêm certos conhecimentos ou certas ferramentas, né? Hoje, infelizmente, você vê que o tanto que aumentou essas locadoras de ferramental, do modo geral, hoje tem lugar que aluga chave de fenda, alicate, martelo, porque hoje, você que está me ouvindo, você tem coragem de ir na casa do seu vizinho e pedir um martelo emprestado? Não tem. Pedir um alicate emprestado? Porque na maioria das vezes você vai receber um não. Na maioria das vezes, aquele vizinho ele tem ciúme daquele alicate dele, ou daquele martelo, ou alguma coisa. Eu estou te falando isso que eu já vivi isso. Eu já vivi isso, né? A pessoa, às vezes você sabe que a pessoa tem, é uma coisa ali para você bater um prego, ou para você emendar um fio, e a pessoa fala que não tem, né? Às vezes você fica sabendo que as pessoas não emprestam porque emprestam, mas depois não devolve mais, né? Quando o irmão X coloca pra gente aqui que todos nós temos uma tendência, é porque nós somos assim mesmo, né? Conforme nós falamos anteriormente, nós estamos chegando no final de escala, né? No final de oportunidades, né? Nessa terra, né? Enquanto a gente não conseguir atingir aquela mansuetude que é muito clara quando Jesus passa para a gente, que os mansos herdarão a terra, a gente não vai conseguir chegar no objetivo nosso, que é essa melhoria espiritual, né? A avareza, os bens materiais são empréstimo de Deus e serem empregados no bem de todos. Será que a gente pensa nisso? Quando a gente compra um carro, a gente acha que aquele carro é só para a família da gente. E fica chateado quando alguém vai te pedir uma carona ou para pedir para te levar em algum lugar, né? Por que há uma proliferação tão grande dessas questões, por exemplo, desses aplicativos? Uber, por exemplo. Que a maioria das pessoas não gostam da carona. E tem muita gente, né, muitos de nós, justificamos que é perigoso. Aquele dia que eu voltei, lá do Obreiros, lá no bairro Goiânia, eu passei num trevo na entrada de Santa Luzia, lá na antiga Morrison, e tinha um senhor pedindo carona, e eu parei no escuro, e meu neto, eu vou, mas você vai parar? Eu falei, eu tive uma... Aí uma pessoa conhecida da minha família, que eu não conhecia, que eu vivi muito tempo fora, e fomos conversando até Santa Luzia. Então, a gente, pela nossa avareza, pelo nosso egoísmo, nós arrumamos desculpas. Não dou carona porque é muito perigoso, né? É perigoso? Até um certo ponto, né? Se você estiver afinizado com Deus, você dá a carona na hora certa que a pessoa precisa. Certa, né? Se aquela pessoa não for aquela do bem e está inserido num contexto de sintonia que você procura estar sempre, alguém vai te falar, um companheiro do outro lado vai te falar, deixa que o outro vai dar carona para ele, e você passa direto, ouvindo a sua intuição, né? A questão do empréstimo do ferramental, a desculpa que nós temos que o empréstimo nunca devolve, as pessoas não devolvem, e assim sucessivamente. A gente esquece que nós nascemos para servir, né? Se a gente for na oração atribuída a São Francisco de Assis, é perdoando que você é perdoado, é dando que você recebe, né? E a gente acaba sermos careca de saber tudo isso, e a gente acaba não consolidando não fazendo, né? no nosso comportamento do dia a dia. Assim, os Espíritos nos ensinam sobre a importância e utilidade dos bens terrenos e como não nos tornarmos avarentos.
ele não fala conosco que é proibido ter bens materiais, mas ele fala da questão da utilização deles. né? A utilização é para o bem comum. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E Divaldo nos deixa uma frase bastante interessante. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Eu me lembro de um padre muito antigo que teve aqui em Santa Luzia, chamado João Abian. A primeira vez que eu ouvi essa frase, ele falava o seguinte, que ele era um tcheco, né, da Tchecoslováquia, ele tinha fugido da guerra com a família, e ele falava sempre, ele repetia sempre que caixão não tem gaveta. E a gente acaba achando que os bens materiais eles são de nossa propriedade. Né? Outro dia eu ouvi um negócio muito interessante sobre isso também. A pessoa falando que você nunca viu num cortejo fúnebre um carro forte atrás. Né? Então a gente acaba vivendo como se isso fosse possível, né? Se as conquistas dos homens restringissem ao plano das aquisições externas, com o desconhecimento da existência transitória humana, o André Luiz nos fala no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala na grande quantidade de espíritos que desencarnam desconhecendo o mundo espiritual. Então, a grande maioria dos 8 bilhões de espíritos encarnados na face da Terra hoje desconhecem. É interessante isso, apesar da maioria ser espiritualista, mas não vive como um ser imortal. Por isso que vem essa passagem, está também em Lázaro, né, Redivivo, pelo desconhecimento que a nossa existência é uma existência transitória e que os bens materiais e os talentos que nós possuímos hoje são ferramentas para o nosso crescimento. Quando a gente não pensa dessa forma, é muito fácil a gente entrar nessa legião de espíritos que serão ávaros, ou que estão, ou que foram, ou que serão um dia ávaros, né? Chegando o momento decisivo em vão, tentará carregar adornos, vestuários e valores terrestres, porque em verdade não ficará pedra sobre pedra. Isso é uma fala de Jesus que está em Lucas, que nós sabemos que, inclusive, é uma lei moral, que é a lei de destruição, né? Tanto do campo físico quanto do campo espiritual. Quando nós temos que destruir ou quebrar as nossas arestas, quando Jesus fala que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. A espada é a luta constante conosco mesmo, vencendo essas más inclinações que nós ainda carregamos dentro de nós. E é interessante que a gente acaba tendo muita dificuldade com isso, porque são sentimentos que nós acabamos herdando dos nossos pais. Né? É interessante. São sentimentos que nós acabamos herdando. Nós não aproveitamos essa infância tão longa, que nós somos o animal que temos a infância maior em todo o reino animal. E essa infância maior, ela não é à toa. Ela tem uma proposta divina muito grande, que é colocar em nós coisas diferentes daquilo que nós vivemos no passado. A maioria de nós. E nós continuamos perpetuando esse tipo de sentimento aos nossos filhos, e vide a juventude que nós temos hoje, né? A juventude que nós temos hoje. Se a gente caminhar para a mão de obra do modo geral, mão de obra remunerada, se eu falar com você aqui, ou você ouvinte, qualquer tipo de profissional hoje, a maioria esmagadora, você não encontra fácil no mercado. Não. Principalmente essas profissões que exigem muito esforço, pedreiro, pintor, você não está achando mais não, porque as pessoas não querem mais pegar esse tipo de trabalho. E olha que se a gente for olhar a evolução do planeta, olha que hoje as vantagens que um pedreiro hoje tem para trabalhar
que ele tem máquinas para fazer praticamente tudo hoje, coisa que antes era na picareta, hoje tem máquina que faz. E mesmo assim eles não querem. Hoje você citou duas profissões, né? A maioria, mecânico, caldeireiro, não tá achando, você não acha esse pessoal fácil, mesmo com... E também, né, com o advento da inovação tecnológica, mas as pessoas não querem esse tipo de trabalho mais, né? Nós somos a 8ª economia do mundo, nós estamos caminhando aí para as primeiras economias do mundo, e que isso é real, né? São considerados trabalhos menos, né, do que os outros. Né? Conforme nós adiantamos, no livro No Mundo Maior, no capítulo 18, intitulado De Velha Feição, o André nos conta um caso bastante interessante. Ele, com o caldeirado, entrou num dos departamentos do umbral, que a gente sabemos que tem umbral, segundo brau, terceiro brau, né? As diversas diversificações desse umbral, né? Ele encontrou um grupo de idosos, e esses grupos de idosos, numa ladainha danada, com lodo, né? Aquela lama inerente da maioria das zonas umbralinas, e eles tratando aquela lama como ouro, sabe? Como pedras preciosas e etc, etc. E um deles, assim que eles chegaram, né, despertou nele: será que isso que nós estamos fazendo está realmente certo? Será que com todo esse ouro, por que nós estamos vivendo numa região dessa? E ele prestou atenção nessa fala, e ele descobriu que essa fala é do avô dele, Cláudio. Aí ele conta a história, né? Aí ele, junto com o caldeirado, aí ele conta a história por que esse avô, ele se manifestou uma avareza tão grande. Quando o pai dele faleceu, ele tinha uma irmã que eles ficaram sabendo assim depois de muito tempo, né? E o pai pediu para eles acolherem na sua casa. E assim que ele morreu, esse avô do André Luiz colocou ela para fora de casa. E através da lei daquela época, ele acabou não dando um centavo para essa pessoa, né? E ele acabou entrando nesse esquema aí do avaro, né? Do avaro. E é interessante, gente, em toda a literatura, a gente vê situação de companheiros que passaram por esse tipo de dificuldade. Hoje, com a explosão do conhecimento, né? E o chamamento que a gente vê todos os dias para que a gente torne uma pessoa melhor, nós sabemos desses sentimentos não muito nobres que nós carregamos. Por que a gente ainda insiste em estar manifestando esse tipo de sentimento e ainda observamos muito, né? Qual que seria o tratamento, né? Ou seja, a profilaxia para esse tipo de sentimento, e acaba sendo default para os demais outros. O autoconhecimento, né? Conforme o Sócrates colocou para a gente muito bem, a reforma íntima, que realmente é aquela espada em nós mesmos, né? Para fazer com que a gente apare as dificuldades que nós ainda carregamos. O exercício da generosidade, né? Da fraternidade. A gratidão. O seu maior tesouro está onde estará sempre o seu coração. Então, nós, né, que ainda cultivamos esse sentimento da avareza, que Jesus nos dê força, né, que a gente possa nos libertar dele, tá? Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Fran, obrigado pelos esclarecimentos, programa excelente. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Quero despedir, né? Nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812-018-38. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo programa.